Quando tudo desaba e Deus usa a dor para curar a sua alma. Se tudo está desabando na sua vida agora, fique comigo. Porque talvez esse desabamento não seja um castigo, nem uma perda definitiva, mas o início da maior cura que Deus já começou dentro de você. Quando o chão some, não é apenas a estrutura externa que rui, é a sensação de controle que se desfaz. É a imagem que você tinha de si mesmo que quebra. É como se Deus estivesse permitindo que tudo aquilo que você sustentou por tanto tempo, com tanta força e tanta teimosia, simplesmente deixasse de ficar de pé, para que você finalmente pudesse enxergar aquilo que Ele sempre viu em você, mas você nunca conseguiu ver. É estranho pensar que Deus possa usar a dor como ferramenta de cura. A mente luta contra essa ideia. O coração resiste. O ego protesta. Mas existe um momento na vida em que aquilo que você acreditava estar sob controle escapa completamente das suas mãos. E por mais que tente segurar, o que era sólido vira pó. É nesse ponto que muitas pessoas perguntam: onde está Deus? Por que Ele não fala? Por que Ele não impede? Por que Ele não segura o que está caindo? A verdade é que existem dores que não vêm para te destruir, vêm para te despertar. Existem perdas que não vêm para esvaziar a sua vida, vêm para esvaziar aquilo que ocupava o lugar errado dentro de você. Existem ruínas que são necessárias para que você enxergue que estava construindo a vida em pilares trincados, que não aguentariam sustentar o futuro que Deus tem para você. E mesmo que agora tudo pareça confusão, caos, silêncio e abandono, existe um propósito se movendo nos bastidores daquilo que você não entende. Quando você orou pedindo direção, Deus ouviu. Quando você pediu cura, Deus escutou. Quando você pediu força, Deus recebeu cada palavra. Mas o que você não imaginou é que, muitas vezes, a resposta de Deus não chega como um milagre imediato. Chega como um desabamento. Chega como o fim de um ciclo que você não queria soltar. Chega como a queda de algo que você lutou para manter de pé. E isso choca, dói, fere, confunde. Mas também abre espaço para algo que, até então, não tinha como nascer. Porque antes de Deus tocar no que está do lado de fora, Ele sempre toca no que está do lado de dentro. Hoje, talvez você esteja convivendo com perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você esteja carregando uma vergonha silenciosa. Talvez esteja tentando recolher os pedaços de algo que já não tem como voltar a ser o que era. Talvez esteja olhando para portas fechadas, mensagens ignoradas, oportunidades perdidas, dívidas, falências, términos, traumas. Talvez você esteja se perguntando onde foi que tudo virou de cabeça para baixo. Mas existe algo que você precisa entender agora. Quando tudo desaba, não é o fim. É o início do que Deus está prestes a levantar. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender por que as coisas não fazem mais sentido, porque suas orações parecem atravessar o céu e voltar vazias, e o que Deus pode estar fazendo no silêncio da sua dor. Você vai perceber que existe uma cura acontecendo dentro de você, mesmo que você ainda não esteja sentindo, porque a cura de Deus muitas vezes começa em lugares profundos demais para que os nossos sentidos percebam. Mas ela começa, sempre começa. Fique comigo até o fim. Essa palavra pode ser o resgate da sua alma. O silêncio de Deus também fala. Quando tudo desmorona ao nosso redor e Deus se cala, algo dentro da gente começa a gritar. A alma se debate. O coração se angustia. A mente corre em círculos tentando entender o que está acontecendo. Você já fez orações sinceras, jejuou, chorou, pediu um sinal. Mas Deus parece mudo. Parece distante, parece ausente. Só que o que parece, nem sempre é. O silêncio de Deus não significa rejeição. Muitas vezes é o espaço sagrado onde a cura acontece.
Porque o barulho da vida, das distrações, das expectativas dos outros e das suas próprias cobranças costuma abafar aquilo que Deus quer tratar. E então ele silencia, não por indiferença, mas por misericórdia. Porque no silêncio as camadas caem, a performance some, a armadura emocional racha, e o que sobra é você, nu diante da sua dor, vulnerável diante da sua verdade e finalmente sensível à voz que antes era abafada pelo barulho da pressa. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele não compete com a agitação do mundo. Ele espera o momento certo em que você desacelera o suficiente para escutar. E na maioria das vezes, isso acontece quando a dor cala tudo ao seu redor. A dor tira o chão, a distração, os apoios humanos, e no eco do vazio que sobra, a voz de Deus começa a sussurrar, não para os ouvidos, mas para a alma. Há um momento em que você percebe que a pergunta certa não é por que Deus está calado, mas sim o que Ele está querendo curar dentro de mim enquanto permanece em silêncio. Porque o silêncio de Deus é muitas vezes um terreno de preparação. Ele está alinhando coisas dentro de você, desmontando fortalezas internas, quebrando hábitos antigos, confrontando mentiras que você acreditava sobre si mesmo e abrindo espaço para uma nova identidade que nasce da intimidade com Ele, não da performance para o mundo. Você pode estar pedindo respostas, mas Deus está oferecendo raízes. Você quer alívio, mas Ele está oferecendo estrutura. Você quer um fim para a dor, mas Ele está querendo que você descubra o propósito dela. E tudo isso acontece no silêncio, porque o silêncio de Deus não é uma ausência, é um movimento sem palavras. A alma humana tem sede de controle, de lógica, de explicações rápidas. Mas Deus não opera dentro dos limites da nossa lógica. Ele vai além. E muitas vezes o silêncio é o ambiente mais fértil para a fé crescer. É no silêncio que você aprende a confiar, não porque sente, mas porque decide crer. É no silêncio que a fé deixa de ser emoção e passa a ser convicção. E essa fé forjada na espera, no vazio, no escuro, é a fé que sustenta quando tudo mais falha. Se você está vivendo esse momento agora, onde parece que Deus não está te ouvindo, talvez seja exatamente o oposto. Talvez Ele esteja te ouvindo tão profundamente que decidiu responder com algo mais precioso que palavras. Cura, porque o barulho responde com pressa, mas o amor responde com presença. E Deus, mesmo em silêncio, nunca saiu de perto de você. Você não está esquecido, não está ignorado, não está sozinho. Está sendo restaurado no lugar mais invisível, a alma. E quando tudo estiver pronto, a voz dele voltará. Mas não apenas para te consolar, vai voltar para te enviar. Porque o silêncio foi só o intervalo entre o seu velho eu e o novo que está nascendo. A dor que expõe o que estava escondido. A dor tem um jeito peculiar de arrancar máscaras que você usou por anos. Quando tudo está bem, você consegue encaixotar sentimentos, empurrar traumas para o canto da mente, esconder fragilidades atrás de responsabilidades. Mas quando tudo desaba, essas caixas se abrem uma por uma. A queda externa revela fraturas internas que você vinha ignorando sem perceber. É desconfortável, é confuso, é intenso, mas é necessário. Porque antes de Deus curar, Ele revela. Antes de Deus transformar, Ele expõe. Antes de Deus reconstruir, Ele traz à luz aquilo que você varreu para debaixo do tapete da alma. Existem dores que não vieram do que aconteceu agora. São dores antigas, guardadas. Cicatrizes mal cicatrizadas. Promessas quebradas. Perdas não processadas. Palavras que você ouviu e que ainda ecoam. Medos que te moldaram mais do que você admite. E quando a vida desmorona, essas marcas reaparecem como se tivessem acabado de acontecer. Não porque Deus quer te ferir, mas porque Ele quer te libertar. Aquilo que está escondido controla você sem que perceba.
E Deus não cura o que você insiste em esconder. Nesse momento da sua vida, talvez você esteja sentindo uma dor que parece maior que o fato em si. Parece exagerada, parece desproporcional. E é aí que mora a revelação. A dor mostra que existe algo mais profundo do que o que está diante dos seus olhos. Ela aponta para raízes antigas que precisam ser tratadas, arrancadas, refeitas. Ela te leva a lugares internos que você nunca teve coragem de visitar, porque sabia que encontraria ali aquilo que você passou anos tentando não sentir. Só que a cura não acontece fugindo. A cura acontece quando você encara. Quando Deus permite que algo externo se rompa, muitas vezes é porque você não percebeu que algo interno já estava quebrado há muito tempo. E a queda expõe essa rachadura. Expor não é humilhar. Expor é revelar para restaurar. Deus está iluminando áreas da sua alma que estavam nas sombras. Inseguranças, dependências emocionais, autossabotagem, orgulho, medo do abandono, necessidade de aprovação, crenças distorcidas sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o amor. Tudo isso vem à tona e parece caótico, mas na verdade é o início da ordem. A dor abre aquilo que você mantinha trancado. Ela faz perguntas que você evitava. Ela confronta a imagem que você construiu e revela quem você realmente é por dentro. E isso não é ruína, é oportunidade. A oportunidade de se conhecer, de se ver com verdade, sem filtros. A cura só alcança aquilo que é exposto. O que permanece escondido continua moldando suas decisões, seus relacionamentos, suas escolhas. Mas o que é colocado diante de Deus se transforma. Quando você entende isso, algo muda na forma como você encara seu desabamento. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está revelando dentro de mim? Essa mudança de perspectiva tira você do papel de vítima e te coloca no movimento da cura. Porque a dor, por mais cruel que pareça, é uma mensageira. Ela aponta, ela traz à tona. Ela mostra onde está o problema. Ela faz o que você não teria coragem de fazer sozinho. Abrir feridas antigas para que finalmente possam ser tratadas. E é nesse processo de revelação que Deus começa o trabalho mais profundo. Ele não está apenas curando o que aconteceu hoje. Está curando tudo o que você carregou até aqui. O desabamento externo é apenas o reflexo de um chamado interno. A ruína que você vê é o primeiro passo da restauração que Deus escreveu. Porque Ele não te deixa quebrar sem propósito. Ele expõe para reconstruir. Ele revela para libertar. Ele remove o que te aprisiona para devolver aquilo que te pertence, a sua verdadeira identidade. E quando essas feridas aparecem, você pode até não entender, mas está diante do início de um processo que poucos compreendem, mas que transforma tudo. Quando o orgulho cai, o espírito levanta. Existem momentos em que Deus permite a queda não como punição, mas como cura. E uma das maiores quedas espirituais é quando o orgulho desaba. O orgulho não é só arrogância visível. Às vezes, ele se disfarça de autossuficiência, de eu dou conta, de eu resolvo, de eu não preciso de ninguém. É uma confiança inflada, que se apoia mais em si mesmo do que na dependência de Deus. E enquanto o orgulho governa, o espírito não consegue fluir, porque o orgulho levanta muros onde Deus quer abrir caminhos. A ruína das certezas que você construiu pode ser, na verdade, a forma mais amorosa de Deus te reposicionar. Ele permite que aquilo que você considerava inabalável se desfaça diante dos seus olhos, não para te humilhar, mas para te mostrar que a sua força estava firmada em areia. O orgulho te faz confiar mais nos seus planos do que nos propósitos dele. Te faz correr atrás de resultados sem perguntar se a direção vem do céu. Te faz construir altares para o seu desempenho e esquecer do altar da rendição. E Deus, em sua graça,
Desmancha tudo isso quando te ama demais para te deixar continuar iludido. A queda do orgulho dói porque mexe com a imagem que você criou de si mesmo. Aquela ideia de que era forte, invencível, imune à dor, ao fracasso, à dependência. Mas quando tudo desmorona e você percebe que não tem mais controle, acontece algo poderoso. O Espírito de Deus começa a levantar quem você é de verdade. Não a versão forte que você exibia, mas o filho ou filha que reconhece a própria fraqueza e se rende. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. Porque crer quando tudo está de pé é fácil. Mas quando você está de joelhos, quando perdeu tudo, quando foi humilhado, traído, deixado de lado, e mesmo assim olha para o céu e diz: Deus, eu continuo confiando em Ti. É nesse exato instante que o orgulho cai e o espírito se levanta. E não se levanta como uma força que te infla, se levanta como uma presença que te sustenta. Essa queda te faz lembrar que você é pó, mas um pó amado, um vaso frágil, mas carregado de glória, uma alma quebrada, mas escolhida para ser restaurada. Porque Deus não escolhe os que se acham fortes, Ele escolhe os que reconhecem sua fraqueza, os que param de tentar vencer na força do braço, os que se rendem. E a rendição é a chave que destranca a intervenção de Deus. Talvez você tenha chegado aqui sentindo que fracassou, sentindo vergonha, sentindo que perdeu o respeito dos outros, ou até a dignidade. Mas o que o mundo chama de fracasso, Deus pode estar chamando de libertação, porque o orgulho escraviza, prende, endurece. E quando ele cai, você finalmente pode respirar. Finalmente pode ouvir, finalmente pode ser moldado de novo pelas mãos do oleiro. A boa notícia é que quando o orgulho cai, o Espírito levanta. E levanta não para te levar de volta ao lugar de onde você caiu, mas para te conduzir a um lugar novo, mais alto, mais profundo, mais verdadeiro. Onde você não precisa mais provar nada para ninguém. Onde você não precisa mais esconder suas dores. Onde você pode simplesmente ser quem Deus te chamou para ser. Um filho dependente, quebrado, curado e cheio da graça. E agora vem a pergunta que não quer calar. O que acontece depois da queda? Como continuar quando não sobrou mais nada? A vida desabou, mas a sua identidade não. Você perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu o projeto, perdeu a estabilidade, mas você não perdeu quem você é em Deus. Por mais que a vida tenha desabado ao seu redor, a sua identidade espiritual continua intacta, e é justamente ela que Deus está prestes a reacender. Porque tudo o que foi abalado era temporário, mas o que permanece em você foi plantado por Ele, e ninguém pode arrancar. O problema é que, em algum ponto da caminhada, você começou a confundir o que fazia com quem você era. Sua função virou sua identidade. Sua rotina virou seu valor. Seu desempenho virou sua referência. E quando isso ruiu, você sentiu como se tivesse perdido tudo. Mas não perdeu, porque o que realmente te sustenta não pode ser quebrado. Não é o CNPJ cancelado, não é o casamento rompido, não é o plano que falhou, não é o lugar que te rejeitou. É o nome que Deus te deu antes mesmo de você nascer, filho. Enquanto tudo corria bem, você achava que se conhecia, mas foi quando tudo travou que você começou a enxergar com mais clareza. Porque é na ausência de aplausos que você descobre se vive para agradar homens ou a Deus. É na ausência de retorno que você entende se sua fé era um acordo de troca ou uma entrega de confiança. É quando tudo desaba que você se pergunta: o que sobrou de mim agora? E a resposta é mais profunda do que parece. Sobrou o que é real, o que é eterno, o que não depende do externo para existir. Sua identidade não está em como te veem, está em como Deus te conhece. E Ele te conhece por dentro.
Ele te chama pelo nome. Ele te separou para um propósito que vai além do que você perdeu. E é por isso que Ele permite que algumas coisas caiam. Para que você pare de se agarrar ao que não te define. Para que você se reconecte com o que realmente importa. Para que você descubra que, mesmo em ruínas, ainda existe algo dentro de você que não pode ser tocado. O selo da graça. Essa crise que você está enfrentando pode estar desconstruindo a imagem que você criou. Mas ela também está revelando a essência que Deus formou. A essência que não depende de sucesso, fama, aceitação ou dinheiro. A essência que não precisa mais de máscaras, nem de autoafirmação. A essência que pode dizer, eu sou filho, e isso basta. Você pode estar se sentindo perdido, sem função, sem direção, mas Deus não perdeu a visão de quem você é. E Ele vai te lembrar disso em cada detalhe, no toque do Espírito, na palavra que cura, na oração silenciosa em que você se derrama e sente que, mesmo despedaçado, continua pertencendo a algo muito maior. Você pertence ao reino. Você foi feito para mais do que conquistar. Foi feito para permanecer. É justamente quando tudo se apaga ao redor que Deus reacende a luz dentro. E essa luz não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da presença. Ela se mantém pela fé. Ela brilha na escuridão da alma e mostra que, por mais que o mundo diga que você perdeu, o céu continua dizendo que você é amado, que é valioso, que é escolhido. Você não é o seu fracasso. Você não é a sua falência. Você não é a sua dor. Você é filho. E filhos, mesmo quebrados, continuam herdeiros, mesmo feridos, continuam amados, mesmo em queda, continuam de pé por dentro, porque a identidade que Deus plantou em você é inabalável. Deus começa curas que o mundo não entende. O mundo busca curas imediatas, soluções rápidas, respostas visíveis. Mas Deus trabalha em outro tempo, outro ritmo, outra profundidade. A cura que Ele inicia dentro de você não começa pelos sintomas, começa pelas raízes. E por isso, quase ninguém entende. Porque enquanto todos esperam o alívio da dor, Deus está tratando o terreno que gerou essa dor. Enquanto você clama para sair do vale, Ele está plantando algo dentro de você que só cresce no silêncio da terra ferida. Às vezes, as pessoas ao seu redor não vão perceber que você está sendo curado. Porque por fora nada mudou. A porta continua fechada. O diagnóstico continua o mesmo. A resposta ainda não chegou. Mas por dentro, Deus já está operando. E essa cura invisível é mais valiosa do que qualquer mudança externa, porque é a transformação interior que sustenta a verdadeira mudança de vida. Deus começa curas que não cabem nas métricas humanas. Ele não age para impressionar ninguém. Ele age para restaurar quem você é. O mundo valoriza o que aparece, mas Deus valoriza o que permanece. E o que permanece é aquilo que Ele constrói na sua alma, longe dos palcos, longe dos likes, longe dos olhos dos outros. A cura que Deus traz é silenciosa como o vento que move as árvores. Você não vê a origem, mas percebe o impacto. Você pode estar vivendo um tempo em que tudo parece igual, mas dentro de você existe um movimento acontecendo, um reposicionamento emocional, uma reestruturação da fé, uma reorganização das prioridades, uma limpeza dos pesos que você carregava sem perceber. E tudo isso é cura, é Deus te limpando por dentro para que, quando a bênção vier por fora, você esteja pronto para sustentá-la. Essa cura muitas vezes é confusa, porque ela te faz perder algumas coisas antes de receber outras. Te faz enfrentar memórias antigas, dores esquecidas, medos que você escondeu até de si mesmo. Mas é assim que Deus trabalha. Ele desce até o porão da alma e começa a limpar tudo. Mesmo que você chore, mesmo que doa, mesmo que assuste, Ele continua. Porque Ele sabe onde a ferida começou. Ele sabe o ponto exato em que você se desviou, se fechou, se calou,
se endureceu. E é lá que ele coloca as mãos dele. É por isso que o processo é solitário. Nem todo mundo vai entender o que está acontecendo com você. Vão achar que você está estranho, distante, isolado. Mas não se preocupe. É só Deus te chamando para o particular dele. É o tempo do quarto fechado, da lágrima escondida, da oração sussurrada. É o tempo em que ele te tira de cena para curar o que ninguém aplaude, o coração. E mesmo que tudo pareça parado, existe algo vivo dentro de você, a semente da nova versão que Deus está formando. Você pode não entender tudo agora, mas não interrompa o processo. Não tente acelerar o que só amadurece no tempo de Deus. Porque essa cura vai te levar para um lugar onde os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo o seu coração imaginou. Mas e quando tudo parece não mudar, mesmo com fé? Quando as orações se acumulam, jejuns se multiplicam, e mesmo assim, tudo continua igual, isso também tem uma explicação, e é sobre isso que vamos falar a seguir. A cura começa quando você para de lutar sozinho. Existe um ponto no processo em que a força humana se esgota. Você já tentou de tudo. Leu os livros, seguiu os conselhos, orou, jejuou, buscou ajuda, forçou sorrisos, empurrou dias difíceis com a barriga. Mas por dentro, continua vazio, continua cansado, continua quebrado. E nesse ponto, algo que parece fracasso pode, na verdade, ser o maior sinal de que a cura começou. O momento em que você finalmente para de lutar sozinho. Deus não te chamou para vencer na força do braço. Ele não quer te ver desabando por tentar sustentar o que deveria estar nas mãos dele. Mas enquanto você insiste em controlar, enquanto tenta resolver tudo do seu jeito, enquanto insiste em carregar sozinho o peso da sua dor, ele espera. Porque Deus não invade. Ele espera o seu cansaço se transformar em rendição. Espera que você diga, eu não consigo mais, porque é exatamente aí que ele entra com poder. A nossa natureza humana resiste à entrega. A gente quer soluções, mas sem perder o controle. Quer cura, mas do nosso jeito. Quer restauração, mas com as garantias na mão. Só que com Deus, a cura não começa com esforço, começa com rendição, com o reconhecimento de que você não vai conseguir sozinho, de que precisa ser carregado, de que precisa ser tratado por alguém que vê o que você não vê, entende o que você não entende e ama mais do que você mesmo é capaz de se amar. Quando você solta, Deus segura. Quando você para de correr, Ele começa a guiar. Quando você desiste de consertar tudo à força, Ele começa a reconstruir com graça. Essa troca é o ponto de virada. E ela só acontece quando você chega ao fim de si mesmo. Quando entende que o seu limite é o ponto exato onde Deus começa a agir com profundidade. Porque enquanto você luta por fora, Ele não consegue curar por dentro. Mas quando você entrega, Ele transforma. Talvez você tenha confundido resistência com fé. Achou que ser forte era nunca demonstrar fraqueza, que ser espiritual era suportar tudo em silêncio, que confiar em Deus era nunca chorar, nunca cansar, nunca parar. Mas isso não é fé. Isso é religiosidade disfarçada de orgulho. A fé verdadeira se mostra quando você se joga nos braços do Pai e diz, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio que o Senhor sabe. A partir desse momento, a cura começa. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua entrega. E é por isso que a dor te levou até aqui, para que você soltasse, para que deixasse de tentar salvar o que não pode mais ser sustentado, para que entendesse que a sua luta terminou e que agora é hora de confiar. Quando você para de lutar sozinho, Deus assume a reconstrução. E o que Ele reconstrói é sempre mais forte do que o que você tentou manter de pé. Pode parecer fraqueza, mas é justamente aí que você está mais perto da cura.
Porque o que você chama de fraqueza, Deus pode estar chamando de início. Início de uma nova fase, início de uma nova identidade, início de uma caminhada onde você não carrega mais tudo sozinho, porque agora tem consciência de que nunca esteve só. Agora que você parou, agora que você soltou, Deus começa a conduzir, mas Ele não vai te levar por qualquer caminho. Ele vai te mostrar algo que você ainda não viu. Que mesmo entre os escombros, a graça continua viva. Entre os escombros, a graça ainda respira. Quando tudo desmorona, o que sobra muitas vezes é silêncio, poeira e escombros. É ali, naquele cenário de perda total, que muita gente acredita que Deus se ausentou, que a história chegou ao fim, que a falência é definitiva, que a dor venceu. Mas existe uma verdade que a dor tenta esconder, uma presença que não se move, mesmo quando tudo ruiu. A graça de Deus ainda está ali, respirando, esperando, sussurrando. A graça não depende do cenário para agir. Ela não precisa de estrutura para operar. Não exige que você esteja inteiro para te alcançar. Na verdade, ela prefere os lugares quebrados. Porque a graça não é um prêmio pelo desempenho, mas um presente para os que reconhecem que não tem mais nada. E é por isso que ela se manifesta com mais força, justamente quando você acha que perdeu tudo. Porque quando não sobra mais nada para segurar, você finalmente está pronto para ser sustentado. Entre os escombros do seu casamento, da sua empresa, da sua saúde, da sua dignidade, ainda existe algo vivo, ainda existe propósito, ainda existe destino, ainda existe um plano que não foi cancelado, ainda existe um Deus que não desistiu. A graça é esse fio invisível que liga o céu à sua alma, mesmo quando a terra ao redor virou ruína. E é essa graça que silenciosamente te manteve de pé até aqui, mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo sem entender. É muito fácil enxergar Deus nos dias bons. Difícil é percebê-lo nos dias em que tudo parece acabado. Mas é justamente nesses dias que Ele mais age. Só que Ele não se apresenta em explosões ou espetáculos. Ele se revela no fundo do poço, na oração sem palavras, na lágrima solitária. No momento em que você quase desistiu, mas algo que você nem consegue explicar te fez continuar. Esse algo tem nome: graça. A graça não precisa de aprovação, não precisa de permissão humana. Ela atravessa culpas, erros, vergonhas, falhas. Ela entra onde ninguém mais entra, alcança o que você mesmo já havia abandonado e restaura não com exigência, mas com presença. Deus não olha para os seus escombros e desiste. Ele olha e vê possibilidade, vê espaço, vê matéria-prima para uma reconstrução ainda mais bela, porque Ele não tem medo da sua ruína, Ele tem planos para ela. Talvez você esteja esperando se levantar para depois sentir a presença de Deus, mas Ele quer que você sinta essa presença agora, exatamente aí, no chão. Não depois da cura, mas antes, porque é a graça que inicia a cura. É ela que sopra vida no que estava morto. É ela que reacende a esperança no coração desesperançado. É ela que sopra o fôlego do Espírito sobre os ossos secos da sua alma. E quando essa graça respira nos seus escombros, algo novo começa a nascer. Lento, quase imperceptível, mas real, sólido, profundo. Porque o que nasce da graça não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E Ele é fiel, Ele não muda, Ele não retrocede, Ele não se confunde, Ele ainda está escrevendo a sua história, mesmo que você só veja os pedaços espalhados da página anterior. E é nos momentos mais escuros, entre os restos do que foi, que Ele sussurra algo que muda tudo. Uma voz que não vem de fora, mas de dentro. A voz que só se ouve no vale. A voz que só se escuta quando o mundo silencia. A voz que diz: eu ainda estou aqui e eu vou te levantar. A voz de Deus no vale da lágrima. Existem vales que não se atravessam com os pés, mas com as lágrimas.
São noites em que você tenta dormir e não consegue. Dias em que a alma não acompanha o corpo. Momentos em que tudo parece calado e o céu parece de ferro. Você olha para dentro e sente um vazio sem nome. E quando finalmente as palavras acabam, o que sobra é o choro. Um choro que ninguém entende, que ninguém ouve, que ninguém interpreta, ninguém, exceto Deus. A dor tem uma linguagem própria e o Espírito Santo é fluente nela. Ele entende o que ninguém mais entende. Ele ouve o que ninguém mais ouve. Ele interpreta o que você mesmo não sabe explicar. E é por isso que ele não se afasta no vale. Ele se aproxima, porque o vale da lágrima é o lugar em que as palavras cessam, mas a presença de Deus se torna ainda mais real. Não visível, não lógica, mas palpável, interna, presente. A voz de Deus não vem sempre em trovões. Às vezes, ela vem no sussurro, no toque leve da alma, na lembrança de uma promessa, em um versículo que salta diante dos olhos no momento exato, em um louvor que surge do nada no seu pensamento, em um abraço inesperado, em um silêncio que, estranhamente, acalma. É nesses detalhes que Deus fala, porque no Vale da Lágrima, Ele não prega sermões, Ele acolhe, Ele sustenta, Ele chora com você. Você pode estar se sentindo sozinho nesse momento, mas existe um Deus que caminha ao seu lado mesmo quando você não percebe os passos, porque Ele prometeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Não é uma presença teórica, é real, é viva, é presente. E quando você chora, Ele está ali, não como um espectador, mas como um pai. Um pai que segura, que consola, que sustenta. Essa voz não acusa, não apressa, não julga. Ela restaura. Ela diz: filho, eu te vejo, eu te entendo, eu não te abandonei. Essa voz não exige força. Ela oferece descanso, não cobra fé cega. Ela estende graça. É a voz que diz: eu estou aqui. E às vezes, isso é tudo o que você precisa ouvir. Uma simples certeza no meio do caos. Ele ainda está aqui. O Vale da Lágrima tem fim, mas enquanto você atravessa, há uma voz que nunca se cala. Mesmo que você não ouça nitidamente, ela continua falando. Às vezes no fundo do peito, às vezes através de uma palavra, às vezes apenas com um toque de paz. Mas ela está lá, e ela diz: você não foi esquecido. O que você está sentindo agora é dor, mas não é o fim. Eu estou te formando nesse lugar. E quando você sair daqui, sairá diferente. Sairá mais forte, mais inteiro, mais próximo de mim. Se você está chorando agora, saiba que o próximo capítulo é para você, porque há momentos em que a lágrima não é só expressão de dor, é também semente de propósito. Quando a lágrima vira semente, você acha que está apenas chorando, mas está semeando. Cada lágrima que caiu no seu travesseiro carregava mais do que dor. Carregava entrega, verdade, quebrantamento. E diante de Deus, tudo o que é entregue com sinceridade se transforma. Nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima escapa aos olhos dele. Cada uma delas é colhida, recolhida, guardada. E mais do que isso, é transformada em semente de algo novo. Quando você chora por não entender, está semeando confiança. Quando você chora por não aguentar, está semeando dependência. Quando você chora diante de Deus, sem fingimentos, sem máscaras, está abrindo espaço para que Ele gere em você algo que não nasceria em tempos de estabilidade. Porque há dores que são solo fértil e há lágrimas que são adubo para um propósito que só Deus conhece. Você não está apenas lamentando um fim, está sendo preparado para um recomeço. E esse recomeço não será mais baseado naquilo que você fazia, no que você tinha, ou na imagem que você sustentava. Vai nascer de dentro, vai vir regado por tudo o que você chorou, e vai crescer com raízes mais profundas, mais verdadeiras, mais conectadas com o céu.
Deus transforma a lágrima em semente quando você se permite sentir. Quando você não endurece o coração, quando você para de fugir da dor e começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? E a resposta dele nem sempre vem com palavras, mas com frutos. Frutos de maturidade, de compaixão, de sabedoria, de discernimento, de autoridade espiritual. Frutos que só nascem no deserto, frutos que só brotam em terrenos regados pelo choro sincero. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa acreditar que existe uma colheita à sua espera. Pode não ser amanhã, pode não vir da forma como você imagina, mas ela virá. Porque Deus é justo, Ele honra cada semente plantada em fé, mesmo que ela tenha sido regada por lágrimas. O que hoje é dor, amanhã será testemunho. O que hoje é perda, amanhã será plataforma. O que hoje te quebra, amanhã será a base de algo indestrutível. E como saber se esse desabamento é mesmo de Deus? Como discernir se é Ele quem está permitindo que tudo caia ou se é apenas consequência dos seus próprios erros? Essa pergunta é legítima e a resposta pode te libertar. Porque a origem da queda nem sempre importa tanto quanto o que Deus quer fazer com ela. Mesmo quando foi você quem provocou a ruína, Ele ainda assim pode usar tudo para te curar, ensinar e levantar. Mas existe uma maneira de discernir, e é isso que vamos ver agora. Porque há uma diferença clara entre destruição e reconstrução, e Deus sempre deixa sinais quando Ele está por trás do processo. A queda que Deus permitiu para te salvar. Nem toda queda é derrota. Às vezes, ela é livramento. Às vezes, ela é a resposta. Às vezes, ela é o único caminho possível para te tirar de um lugar onde você estava se perdendo aos poucos, sem perceber. Deus, em sua soberania, sabe exatamente até onde você iria se continuasse sustentando uma estrutura que já estava comprometida por dentro. E por amor, Ele permite que tudo desabe, não para te envergonhar, mas para te salvar. Você orou pedindo direção, mas não quis soltar o controle. Pediu cura, mas insistiu em permanecer onde adoeceu. Pediu paz, mas continuou cercado de vozes que te alimentavam ansiedade. Pediu um recomeço, mas tinha medo de encerrar o ciclo antigo. Então Deus, vendo que suas raízes estavam se afundando num solo perigoso, fez o que só um pai amoroso teria coragem de fazer. Permitiu que tudo ruísse. A queda dói porque fere o ego, fere os planos, fere a imagem, mas também desperta. Ela te arranca do automático, te força a parar, te obriga a olhar para lugares que você vinha ignorando. A queda que Deus permite é estratégica. Ela não vem para destruir sua essência, mas para desmanchar tudo o que te afastava do centro da vontade dele. Ela separa, quebra alianças tóxicas, corta dependências, silencia ambientes nocivos, fecha portas que você nunca teria coragem de fechar sozinho. E como saber se essa queda é dele? Observe os frutos. A queda do mundo te afasta de Deus, te isola, te endurece, te amarga. A queda que Deus permite te aproxima dele, mesmo que no início doa. Ela te quebranta, ela te faz dobrar os joelhos de novo. Ela te lembra quem você é e quem ele é. Mesmo entre lágrimas, você sente um puxar para o altar. Mesmo confuso, existe uma sede nova por intimidade. Mesmo ferido, você começa a perceber que essa dor está te limpando. A ruína que vem de Deus tem propósito. Não é caos desordenado. É desconstrução com intenção. Ele está removendo o que te prendia para abrir espaço para o que te liberta. E isso não acontece da noite para o dia. Não vem com explicações imediatas, mas com o tempo você começa a perceber. Se aquilo não tivesse acabado, você teria se perdido. Se aquela porta tivesse permanecido aberta, você teria entrado por um caminho sem volta.
Se aquele relacionamento tivesse continuado, sua alma teria adoecido ainda mais. Se aquele projeto tivesse dado certo, seu coração teria se enchido de orgulho. A queda foi dura, mas foi cura, foi correção, foi proteção. E agora, com os olhos mais limpos e a alma mais rendida, você consegue enxergar. Deus não permitiu que você perdesse tudo. Ele permitiu que você perdesse o que te afastava do tudo dele. Isso muda tudo. E quando você entende isso, nunca mais verá a dor do mesmo jeito, porque até o que te quebrou carrega o toque redentor das mãos de um Deus que escreve histórias com os cacos. E o próximo capítulo já está sendo escrito, não com os restos, mas com as sementes que nasceram da sua rendição. A dor que abriu o caminho para um novo eu. Depois que tudo desaba, algo dentro de você muda para sempre. E não é só o cenário externo que se transforma, é você. Aquela versão antiga construída na força, nas aparências, nos ciclos repetitivos, já não existe mais. E talvez esse seja o maior milagre. Deus não apenas reconstrói o que caiu, Ele forma um novo ser a partir do que você viveu. Um novo eu. Um eu que nasceu no vale, mas carrega raízes no céu. A dor que você enfrentou escancarou realidades que antes estavam enterradas. Ela te quebrou por dentro, mas ao mesmo tempo ela esvaziou tudo o que precisava sair. Tudo aquilo que te impedia de crescer, de confiar, de viver em paz. À medida que você foi perdendo o que achava que era essencial, foi descobrindo que aquilo que é eterno, ninguém pode tirar. E essa descoberta abriu espaço. Um espaço interno, onde Deus começou a habitar de um jeito diferente. Mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro. Não foi o fim, foi o início. Um início que não teve fogos nem celebração. Teve lágrima, teve solidão, teve silêncio. Mas foi ali, exatamente ali, que você começou a renascer. Quando você parou de tentar voltar a ser quem era, Deus começou a formar quem você deveria ser. E esse novo eu não vive mais para provar nada. Não carrega peso que não é seu. Não depende de aprovação para respirar, porque foi moldado no deserto. E quem é moldado no deserto aprende a confiar mesmo sem ver, a andar mesmo sem saber, a crer mesmo sem sentir. Esse novo você tem marcas, cicatrizes que não negam a dor, mas testemunham o cuidado, porque Deus não apagou o passado, Ele ressignificou. E isso é o que mais impressiona. A graça de Deus não vem para varrer os cacos, mas para usá-los como matéria-prima. O que era fragmento virou fundamento, o que era peso virou ponte, o que era ferida virou unção. A dor abriu o caminho, e Deus te fez atravessar por dentro dela. Agora, você já não vive mais no automático, não se engana mais com o superficial, sente com mais intensidade, discerne com mais clareza, ora com mais profundidade, porque a dor te quebrou, mas a presença de Deus te refez. Você é outra pessoa, mais quebrantada, mais sensível, mais forte, não por estar ileso, mas por ter sobrevivido. E esse novo você precisa seguir, não mais preso ao que ficou, não mais voltando ao que te adoeceu, mas caminhando com coragem e fé para viver o que Deus preparou a partir da sua entrega. Porque sim, a dor te destruiu por um tempo, mas também te revelou. E agora, você não vive mais por impulso, você vive por propósito. Se essa mensagem falou com você até aqui, comente: Deus me cura por dentro, não apenas como frase, mas como declaração. Porque a cura verdadeira começa quando a alma reconhece que precisa. E agora chegou a hora de fechar os olhos e se entregar de corpo, alma e espírito. Porque a oração que vem a seguir foi feita exatamente para quem está entre os destroços, mas decidiu não morrer neles. Oração final para quem está entre os destroços. Pai, neste momento eu oro por cada vida que está ouvindo esta mensagem.
por cada alma ferida, cada coração em pedaços, cada pessoa que chegou até aqui carregando dores que ninguém vê. Senhor, Tu sabes o que ela perdeu. Tu conheces os silêncios que ela enfrentou, os vales por onde passou, os desabamentos que a cercaram por dentro e por fora. Tu estavas lá quando ela chorou sozinha. Tu viste quando ninguém mais viu. Tu ouviste até mesmo os gemidos que ela não teve força para verbalizar. Hoje, Deus, eu te peço, visita esse coração cansado, entra nos destroços e mostra que a Tua graça ainda respira, que a Tua presença ainda está ali, mesmo quando tudo parece ter acabado. Revela, Espírito Santo, que a queda não foi o fim, mas o começo da cura. Que a dor não foi punição, mas um chamado de volta. Que cada lágrima foi uma semente regada pelo céu. E que mesmo que ela não veja agora, há algo novo brotando no invisível. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Restaura onde ninguém mais consegue alcançar. Faz calar as vozes do medo, da vergonha, da culpa e da condenação. Sussurra ao ouvido dessa pessoa: você ainda é meu, eu ainda estou aqui. Que essa voz cure o que a religião feriu. Que esse amor reconstrua o que a vida quebrou. Que essa verdade dissolva toda a mentira que o inimigo tentou plantar. Pai, eu oro por recomeços, por uma nova identidade firmada em Ti. Que ela entenda que não é a falência que a define, nem o divórcio, nem a perda, nem o erro. O que a define é o Teu amor. E esse amor não falha, não desiste, não muda. Que ela se veja com os Teus olhos a partir de hoje. Que ela volte a respirar esperança, que volte a dormir em paz, que volte a viver sem medo. Espírito Santo, que o Teu consolo seja agora como um abraço. Que a Tua presença encha esse lugar onde ela está. Que essa alma cansada sinta que não está só. Que esse espírito abatido sinta que pode recomeçar. Que essa mente confusa receba Tua direção. Que esse coração inquieto encontre descanso. Senhor, cura por dentro, cura a alma, as memórias, os sentimentos. Reorganiza por dentro o que a dor bagunçou. Tira o peso que ela não consegue mais carregar. Dá leveza, dá paz, dá força. E acima de tudo, dá a certeza de que Tu estás escrevendo uma nova história. Uma história que começa exatamente no ponto onde ela achou que tudo tinha terminado. Em nome de Jesus, eu declaro: a sua alma vai viver. A sua fé vai florescer. A sua história não termina nos escombros. Deus está agindo. Deus está falando. Deus está curando. Se essa oração alcançou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de cura. Você não faz ideia do quanto uma palavra pode resgatar uma vida. Deus ainda está escrevendo a sua história e ela não termina na dor, ela começa na rendição. Fique na paz de Deus.